estamos terminando hoje o propósito de 12 semanas. Foram 12 semanas inspiradas que o Senhor nos entregou a sua palavra. Começamos com a palavra da cura, da restituição, das portas abertas, do sacrifício, do perdão, salvação, Espírito Santo, libertação, conquista, proteção, repouso e hoje recomeço. Se você não teve condições de estar em uma dessas 12 reuniões, 12 semanas, 12 domingos, a nossa reunião, todas elas estão gravadas no YouTube, você pode depois procurar, assistir, porque são temas, irmãos, palavras que certamente vai fazer um grande diferencial na sua vida, né? A gente tem usado o texto base de Mateus 6,6, onde o próprio Senhor Jesus disse que aonde existe altar escondido, onde existe um momento com Deus a sós, existe o que, igreja? Recompensa, né? E a cada domingo nós recebemos do Senhor essa recompensa que Ele nos oferece, essa palavra que Ele nos dá, e ela é de muita importância para o nosso dia a dia. Minha igreja, hoje é dia de recomeço, e no meu coração Deus colocou uma mensagem que eu quero começar aqui em Lucas, capítulo de número 5, depois peço a você, se assim você tiver interesse, leia todo o capítulo. Vou pegar aqui 2, 3 versículos só, vou fazer aqui um resumo para a gente adiantar, mas a história é conhecida. A Bíblia fala em Lucas 5 da pesca maravilhosa, mas você sabe, irmãos, que a pesca lá no início da história, ela não foi maravilhosa, não foi boa, não foi, como a gente vê o final da história dizendo que os barcos estavam cheios, ao ponto de afundar e a pique de tanto peixe que ali eles tinham pescado. Veja que o final foi lindo, foi de milagres, foi de grande providência da parte de Deus para o Pedro. Mas o início, o que a Bíblia nos traz, igreja? Que a pesca foi um fracasso. Foi algo, irmãos, que, vamos dizer assim, triste para o Pedro. Vamos lembrar aqui a personalidade do Pedro. Pedro era, irmãos, um homem de, vamos dizer assim, fácil se irritar. Irritava facilmente. Era aquela pessoa. Por que eu falo isso? Veja que quando ele ficou nervoso, ficou bravo ali, ele cortou com uma espada a orelha de um soldado. Então era daquele que qualquer coisinha ficava irritado, bravo, nervoso. Aqui em Sorriso não tem gente assim não, né? Meu Deus, tem gente que vive irritado, nervoso, cuidado, Mas olhando aqui para a palavra, irmãos, olha o que o Pedro passa, olha o que ele está agora enfrentando. Eu estava até dizendo de manhã, hoje em dia a gente vê, irmãos, a pesca como esportiva, um hobby. Alguns, quando estão nervosos, dizem assim, eu vou pescar para refrescar a cabeça, para passar esse nervosismo. Essa não é no dia de hoje. Mas para Pedro, naquele tempo, irmãos, é como um trabalhador do seu dia a dia, que precisava levar o sustento para dentro de casa. Eu até comentei de manhã, é como se fosse um vendedor, que precisa bater a meta e chega no final do mês, não tem meta batida. Ou seja, depende daquilo para sobreviver. Se não vendeu, se não fez ali, não tem o que levar como o recurso, o dinheiro para dentro de casa. Imagina o Pedro nessa situação, tendo que levar o dinheiro para casa, e chega naquela noite, naquele dia, foi um fracasso, foi uma derrota, foi algo, irmãos, que ele jamais imaginava passar. Sabe por quê, igreja? O Pedro era um pescador profissional. Quando eu vejo essa história aqui, eu vejo que o Pedro fazia tudo certo, mas naquele dia deu tudo errado. Diga comigo assim, irmãos, vai ter dias, ou já teve, Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Diga comigo assim, tem dias que a gente faz tudo certo, mas dá tudo errado. Já passou por isso? Essa é a realidade. A gente faz certo, faz, irmãos, aquilo que é para ser feito, mas é um fracasso, é uma grande derrota, é uma grande lição que a gente tira daquele momento que a gente não queria passar por ele, mas passamos. Só que, irmãos, com tudo isso, eu encontro na Bíblia um Cristo, aqui nesse capítulo, um Cristo, que ele está agora dizendo a Pedro, Pedro, você fracassou a noite toda, mas vamos recomeçar, vamos tentar de novo. Pedro, não deu certo na noite passada, mas hoje vai dar certo. Amém, igreja?
Eu encontro na Bíblia e quero aqui ministrar o teu coração, que o Espírito Santo fale, através dessa palavra, que naquilo que você foi uma vergonha, foi um fracasso, vai ser, irmãos, para a glória de Deus, um lugar de resultados grandíssimos, excelentes, de formas extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida, se você entender o que o Pedro precisou fazer para estar, então, tendo a pesca maravilhosa nesse momento. Deus pega, irmãos, um ambiente de fracasso e transforma aquele mesmo ambiente, naquela mesma pessoa, o que é igreja? Uma grande vitória, um sucesso, uma grande bênção, para a vida dele e para todos que estão ali no seu dia a dia. Então vamos aqui para a leitura. Como eu disse para você, eu vou ler 3 versículos, já é suficiente aqui. Quero começar no versículo 4. Versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus está falando com Pedro, o que é, igreja? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém. Entre linhas, por detrás desse versículo aqui, quando Jesus está dizendo, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes, aplicando para a mensagem de hoje, o que Jesus está dizendo, igreja? Vamos recomeçar? Vamos tentar de novo? Vamos dar a volta por cima? Vamos ter um novo começo? Irmãos, Deus quer fazer aquilo que na sua vida não deu certo, um recomeço, para a glória do nome dele. Amém? Digam graças a Deus por isso. Aqui eu quero, irmãos, que o Espírito Santo fale com você sobre essa palavra, e a gente vê que nós precisamos refletir na vida. Estamos hoje no último domingo do ano, é hora mais do que nunca. Claro que tem gente que já vem fazendo isso nesse mês de dezembro, mas tem gente que ainda não fez uma reflexão. Aonde eu fracassei? Qual área da minha vida que não apontou, não foi para frente? Aonde que eu tropecei? O que eu fiz de errado esse ano? Você já fez essa reflexão nesses dias agora? Se não fez, irmãos, eu te convido hoje para fazer. Você se colocar diante de Deus e analisar qual área da sua vida está, irmãos, um fracasso. O Senhor está te dando a oportunidade de um recomeço, O Senhor está te dando uma oportunidade, irmãos, de você tentar novamente. O Senhor está te dando a oportunidade de te reerguer, te levantar. Amém, igreja? Agora vamos pontuar algumas áreas aqui. Eu quero começar, e gosto sempre de começar, irmãos, a área espiritual, vida com Deus. Depois a gente aborda outras áreas. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida cristã? Como está, irmãos, você diante dele? Tem gente, irmãos, que durante o ano tiveram altos e baixos, tiveram confianças altíssimas, mas também faltou confiança em alguns momentos da vida, no ano. Tem pessoas que estavam cheios de fé, mas de repente faltou fé, não tenho fé para isso. Como você está terminando o ano? Como você está agora diante de Deus? Irmãos, não importa como você se encontra, coloque no teu coração, hoje eu recomeço a minha vida com Deus. Hoje eu recomeço a minha vida de fidelidade. Hoje eu recomeço a minha vida voltada para o Senhor, como antes, outra hora fazia. Orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, buscando a Deus, sendo fiel. Será que você não está precisando desse recomeço? Irmãos, quantas pessoas que estão apenas de aparência, aparentemente está um crente excelente, mas o coração está longe de Deus. A vida com Deus, irmãos, não existe. Como nós estamos hoje? Como nós estamos agora? Irmãos, permita Deus trazer para você essa unção de recomeço. Eu estava dizendo de manhã que existe umas frases do mundo que a gente crente, às vezes acabamos pegando para nós e falamos. Não posso, não dá, já tentei, não consigo, é difícil. Irmãos, com tudo isso, eu acredito que uma hora ou outra você expressou, falou, você acreditou nisso. Mas mesmo com tudo isso, irmãos, olhe para a palavra e veja na Bíblia um Deus que sempre se preocupou com o seu povo, e que mesmo quando eles falharam, mesmo quando eles tropeçaram, mesmo quando não deu certo, o Senhor estava ali, irmãos, de mão estendida,
para dar a eles um recomeço. Vamos fazer aqui uma observação. No início da Bíblia, se você pegar, irmãos, lá no começo de Adão e Eva, no capítulo 3, tem muita gente que às vezes não tem essa informação, ou talvez leu e não atentou para isso. A gente fala muito de Adão e Eva, pecou, né? Veio deles essa consequência que nós temos hoje por causa do pecado, a desobediência. Mas você sabia, irmãos, que Deus perdoou Adão e Eva e deu a eles um recomeço, uma nova chance? No capítulo 3, depois se você tem interesse, leia em Gênesis 3, Adão e Eva, após a queda, Deus os perdoou e deu a eles uma segunda chance. Olha só, uma nova oportunidade. Se a gente continuar ainda em Gênesis, eu encontro, irmãos, veja lá, Deus havia destruído o mundo com o dilúvio. Lembra da história de Noé? Deus deu a Noé, a sua família, a oportunidade de um recomeço após o dilúvio. Era para todos terem acabado, morrido, era para ter terminado. Veja Deus dando a Noé e a sua família, irmãos, um recomeço após o dilúvio. Eles receberam a aliança de Deus. Pode ler depois, em Gênesis capítulo 9, você encontra, né, a oportunidade que Deus está dando deles, né, recomeçarem após o dilúvio. A gente olha para a Bíblia, irmãos, encontra, eu citei de manhã também, Jonas, aquele teimoso, aquele desobediente, aquele que, quando Deus falou para ir para a direita, ele foi para a esquerda, foi para o lugar mais fácil, aparentemente, né? E aonde, então, lá no capítulo 3 de Jonas, nós encontramos, irmãos, Deus dando a Jonas uma segunda chance, após ele se render a Deus. Não sei se você observou aqui, sempre tem um após. Olha só, Adão e Eva após a queda, Noé após o dilúvio, Jonas após se render a Deus. Veja, igreja, uma nova chance, um recomeço. Deus é especialista para fazer recomeços acontecer. Nós precisamos acreditar. Quando se fala, eu estou falando aqui então do lado espiritual, mas olhando para aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, irmãos, quantas pessoas que no relacionamento, num casamento não foram bem, ou não só esse ano, talvez já há alguns anos já não vão bem, e aí logo a ideia que o mundo traz, as pessoas começam a dizer, é o que, igreja? Separa, divorcia, larga a mão, larga de ser besta, desculpa a expressão, né? Não é assim que o mundo fala, as pessoas dizem. E a gente vê, irmãos, Deus restaurando, a gente vê Deus dando a oportunidade de pessoas terem um recomeço no relacionamento, no casamento, né? Na saúde, na vida financeira. Às vezes as pessoas falam assim, não, abrir mão, abandonar, retroceder é mais fácil, mas não é bíblico. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem retrocede, em quem, irmãos, recua. Deus não tem prazer em quem abre mão. Não abra mão da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, não abra mão, né, do seu trabalho, não abra mão da sua igreja, não abra mão da sua fé, não abra mão. Fracassou, caiu, tropeçou, levanta. Coloca diante de Deus, Senhor, eu vou me levantar. Senhor, eu creio no recomeço. Eu creio que o Senhor está me dando mais uma oportunidade de dar a volta por cima. Amém, igreja? Estava lendo agora há pouco, de manhã eu nem falei isso. Eu lembrei dos 12 espias. Eles foram enviados para olhar a terra. 10 chegaram com relatório negativo. Não podemos, não dá certo. Lá tem gigante, lá tem pessoas que vai acabar com a gente. Josué e Caleb, o que eles fizeram? Vamos tentar. O Caleb, em uma passagem, né, ele diz assim, subamos animosamente. Vamos. A gente nem tentou, a gente vai desistir, como os 10 estão querendo. Subamos, vamos, Deus é com a gente, vamos para a tentativa. Irmãos, tem gente que não tenta recomeçar. Tem gente que não tenta, irmãos, dar a volta por cima. Por quê? Eu estou dizendo desde o início. Abrir mão é mais fácil, mas não é bíblico. Desistir, irmãos, é fácil, mas não é bíblico. Nós precisamos entender, irmãos, que para servir a Deus é andar na contramão do que o mundo nos oferece. É ou não é assim, irmãos? É. Se quiser vir após mim, negue a si mesmo, as suas vontades, o que o mundo coloca diante de você, as facilidades que o mundo te oferece. É para servir a Deus assim, negando. Mas, irmãos, recomeçar não é fácil, mas eu preciso tentar. Eu preciso aplicar o meu coração.
Eu preciso, irmãos, estar decidido. Eu vou tentar outra vez. Amém, igreja? Tem gente aqui que talvez já chegou aqui pensando em desistir de algo. Família, casamento, emprego, talvez a igreja ou algo, sei lá. Deus está dizendo, tenta novamente, tenta mais uma vez. Ah, mas já tentei 10 vezes, não mudou. Continue tentando. Uma das coisas que eu encontro, irmãos, no texto que estamos lendo em Lucas, quando então Jesus vem para Pedro e fala o que para ele? Vai novamente lançar as redes. O 4, né? Vai ao mar alto, tenta de novo, mais uma vez. Sabia que aqui é o momento, irmãos, que o Pedro não queria? Porque ele vai indagar, ele vai colocar diante de Cristo, dizendo assim, mas já tentamos a noite toda, já fizemos, olha, foi um fracasso, não deu certo. Ou seja, igreja, Deus vem com a sua palavra na hora que a gente menos quer tentar de novo. Naquela hora que você não quer tentar com o casamento, o Senhor está dizendo, insista. Naquela hora que você não quer, irmãos, dar a volta por cima, é nessa hora. O Pedro não queria tentar de novo. O Pedro não queria um recomeço para a vida dele naquele momento. Mas foi naquele momento que Jesus veio e disse a ele, vamos tentar de novo. Lance a rede novamente. Então eu aprendo aqui, irmãos, que em momentos que quando eu não quero, aí vem Deus, irmãos, e mostra o contrário, porque não é mais a minha vontade, é a vontade dele que prevalece. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então nós precisamos fazer conforme o que o Senhor está nos orientando. Recomeço. Recomece a sua vida. Recomece, irmãos. Busque no Senhor essa condição de você então dar a volta por cima, de você erguer. Eu vou me levantar, eu vou refazer, eu vou tentar novamente. Como eu disse lá no começo, eu tenho que parar, irmãos, e refletir, colocar a mão na cabeça. Lembra aqui do filho pródigo, né? Quando ele cai em si, ele está colocando a mão na cabeça. O que eu fiz da minha vida? Saí da casa do meu pai que tinha tudo, comida, roupa, tinha trabalho, tinha tudo. O que eu fiz da minha vida? Irmãos, está na hora da gente reagir e colocar a mão no juiz, na cabeça, na consciência. O que eu fiz de errado esse ano? Eu preciso alinhar. Eu preciso tentar de novo, agora fazendo o certo. Amém, igreja? Vamos ver um detalhe aqui, igreja. Versículo 2, só o finalzinho aqui. O finalzinho está dizendo que os pescadores, eles haviam descido para quê? Para lavar as redes. Sabe por que muita gente não consegue recomeçar? Porque a rede está suja. Que rede é essa? Coração. O coração, irmãos, está sujo, está magoado, está triste, está revoltado. Lembra o coração do Pedro? Mas tentamos já a noite toda. O Pedro que era explosivo, é aquela pessoa que facilmente ficava irritado. Irmãos, teve que lavar a rede. Enquanto a gente estiver com o coração sujo, manchado, com o coração ali, irmãos, com a dureza, resistindo, a gente vai continuar na mesmice. Temos que estar com as redes lavadas. Temos que estar com o coração limpo. Como você está terminando o ano? Qual o estado das suas redes? Do seu coração? Será que você está terminando o ano magoado, chateado, triste, sem conversar com um com o outro, sem se comunicar, sem poder estar bem com alguém? Porque tem gente, irmãos, principalmente tem acontecido, às vezes no meio de crentes, pessoas dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não só nossa, no geral. Não falo com fulano, não falo com cigano. Você acha que Deus ele olha para você e está te aplaudindo pelo que você está fazendo, o que eu estou fazendo? O que o Senhor fala, irmãos? Para deixar aquela oferta, a oferta não é o dinheiro, a oferta é aquilo que a gente oferece para Deus, aquilo que a gente está fazendo para Deus. Aí ele fala, deixa no altar e vai depressa fazer o quê? Consertar. Ele fala assim, vai depressa até aquela pessoa e reveja os seus concertos que vocês fizeram. Porque senão todo o empenho, toda a dedicação, tudo que você tem feito como oferta dada a Deus vai ser reprovado. Deus vai rejeitar. Deus rejeitou Saul. Samuel estava insistindo, mas o Senhor já estava decidido. Não aceito, não quero. Não é do jeito que ele pensa, não é do jeito que ele acha.
Ah, mas só eu sei o que eu tive de prejuízo. Lava essa rede. Irmãos, mais válido do que os prejuízos, ou vamos dizer assim, os bens materiais, é as bênçãos dos céus. Às vezes a pessoa ela foca tanto, mas é porque tive grandes prejuízos. Abre mão disso para receber coisa do alto, coisa de Deus. Amém, igreja? Como está o seu coração? Como está a sua rede? Veja que eles precisavam, eles tiveram que lavar a rede. Lavar a rede também é uma atitude, irmãos, de eu vou estar pronto aqui. A qualquer hora a oportunidade vem. A qualquer hora a oportunidade vai surgir. Eu preciso estar com as redes limpas, lavadas. Amém, igreja? Então, voltando aqui para algumas referências que eu estou comentando, eu vejo, irmãos, o Paulo de perseguidor, né? Aquele que estava analisando, ele estava naquele meio de pessoas que estavam apedrejando Estevão, né? Levando as pessoas à apedreja, mata, né? E olha só, igreja, o que Deus faz com ainda Saulo? Dá a ele uma nova oportunidade. A oportunidade que Deus deu a Saulo fez ele, transformou ele, mudou ele em Paulo. E a gente vê, irmãos, quem se tornou Paulo? O grande apóstolo, né? Pegando aqui o grande apóstolo Paulo do Novo Testamento, que teve uma nova chance, um recomeço na sua vida. Olhando para o Velho Testamento, me lembra aqui de Moisés. Lembra o início de Moisés, irmãos? Ele matou um egípcio, um homicida. E o que Deus faz na vida de Moisés? Um grande líder, libertador do Velho Testamento. Recomeço. E Davi? Davi, irmãos, cometeu um pecado, né? Onde a gente vê, né? Adulterou. Quem que Deus faz Davi ser? Um homem segundo o seu coração. Vê se isso não é recomeço, irmãos. Eu até disse de manhã, se fosse nos dias atuais, Davi nunca teria uma oportunidade dentro de uma igreja para servir a Deus, porque hoje em dia as pessoas apedrejam, acusam, apontam, é pecador, não pode, para que isso? É assim ou não é, irmãos? Mas Deus, com a sua bondade, sua misericórdia, dá o que para o ser humano? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Então veja que a gente está cheio de referências, mais do que provado, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus que nos dá a condição, por mais que o erro foi grande, por mais que falhei, pequei, tropecei, caí, quando eu estou voltado para Deus, irmãos, eu busco nele um recomeço, ele faz isso acontecer na minha vida, na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou citar aqui o versículo que é a chave da pedra, né, do propósito. Está em Jeremias 46, o verso 27. Deixei para agora. Jeremias 46, o verso 27. Porque aqui eu quero agora falar do altar escondido. Olha como Deus começa a tratar o povo, dizendo que não temas. Não fica assustado não, não fica com medo não. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó, voltará. É como, irmãos, um recomeço. Vai ter de volta essa oportunidade. Jacó voltará, descansará, sossegará e não haverá quem o atemorize. Amém. Para quem gosta de marcar, irmãos, eu estava dizendo de manhã que no altar escondido encontramos mais do que conforto, encontramos o recomeço. Por que conforto? Pegando o que Jesus disse em Mateus 6,6. A figura que quarto é lugar de descanso, conforto. Então, irmãos, o altar escondido é mais do que um lugar de conforto, é um lugar de recomeçar. Quando eu vou para o altar escondido, o que é o altar escondido mesmo, igreja? Que a gente tem falado aí nessas 12 semanas? Altar escondido, momento a sós com Deus. Então, o meu momento a sós com Deus, este momento é o momento que eu encontro em Deus a chance de um recomeço. Sem altar escondido, irmãos, não tem como recomeçar. Quer recomeçar? Vai aos pés do Senhor. Deixa Ele tratar com você. É no altar escondido que somos renovados para seguir em frente. É a sós com Deus que nós encontramos, irmãos, a condição, a oportunidade de o início de Deus trabalhar na nossa vida, trazendo restauração.
Quando nós então voltamos para Deus, ainda que a gente esteja num cativeiro, num momento difícil, como a história conta aqui, Deus está, irmãos, então dando a eles o caminho da restauração. Deus está dando a eles o caminho de um recomeço para a vida deles mudarem. Se não tiver altar escondido, irmãos, você não vai conseguir recomeçar. Você não vai conseguir levantar. Você não vai conseguir, irmãos, dar a volta por cima. Há uma grande necessidade que nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Como desde o primeiro dia que falamos aqui, orar na igreja, irmãos, vamos dizer, é fácil. Um está orando, outro ora, a gente se envolve, a gente acaba acontecendo, o ambiente é favorável. O desafio maior é orar só. É tirar um tempo sozinho em casa, tirar um tempo sozinho no seu escritório, quando você pode ali, e dedicar a Deus aquele momento, dizendo: Senhor, é eu e o Senhor. É aí nesse momento que Deus restaura, que Deus faz você dar a volta por cima, que Ele te refaz, que Ele, irmãos, então te dá um recomeço para aquilo que precisa acontecer. Amém? Então o altar escondido não é só um lugar de descanso, né? Não é só um lugar de conforto. Altar escondido, nós encontramos no altar escondido, no momento com Deus, o que é, igreja? O recomeço. Amém, igreja? Deus não quer que você só descanse, mas Ele quer que você recomece, que você se levante novamente. Salmos 80, verso 3. O salmista está dizendo assim: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Depois leia todo o Salmo 80. Mas aqui já dá para ter uma direção concreta. O que o salmista está falando, irmãos? Sobre esperança. Ele está dizendo assim: Senhor, nós esperamos que a gente volte. A gente espera que o nosso rosto volte a brilhar. A gente espera que o nosso rosto, a face, a nossa vida volte a resplandecer. Senhor, a gente espera que a gente volte a vencer, a dar a volta por cima. Irmãos, no altar escondido, o fracasso é transformado em esperança. No momento que você então fracassou, você está voltado para Deus. Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero me levantar. No teu coração, o Senhor enche de esperança. Irmãos, esperança em Deus, esperar em Deus, não é ficar de braço cruzado. É estar, irmãos, acreditando: eu vou dar a volta por cima, eu vou me reerguer, eu vou ter essa retomada ainda nesse final de ano, eu vou ter esse recomeço, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar outra vez, eu nunca vou desistir. Isso é, irmãos, esperança no coração, que nós temos quando temos um altar escondido, um momento a sós com Deus. Amém, igreja? Então, altar escondido é lugar que Deus então transforma todo o seu fracasso. Esse fracasso é transformado em esperança. Deus te dá a condição de você então esperar, ter esperança. E é onde então nós percebemos que, por maior que seja a nossa falha, Deus é poderoso para reverter essa situação, né? Ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Eu lembrei do Isaías 40, verso 31. De manhã eu estava lendo também, quero passar essa mensagem com você também, a leitura. Vamos ler aqui, igreja? Mas os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, a esperança, esperar em Deus, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Já eu volto nesse versículo aqui. Eu só vou comentar aqui, irmãos, de algo que eu assisti, eu vi, achei muito importante. Não sei se você já viu falar da renovação da águia. Já ouviu falar? A águia, ela vive aproximadamente 70 anos. Mas quando chega aos 40 anos, a águia, o bico dela já está frágil, já está sem força, as penas já não prestam para mais nada, as unhas já estão grandes e todas, tortas. Alguém já viu o relato? E o que ela faz? Ela vai para um lugar bem alto, uma montanha bem distante, se isola, fica sós, e ali ela passa pelo processo de renovação. Ela passa pelo processo aonde, irmãos, ela está dando início de um recomeço para a sua vida após ter chegado a essa fase difícil. Olha a lição que a gente tira. Tem momento da vida que a gente chega numa fase difícil, a fase que, irmãos, tudo não tem mais sentido.
não quero, não dá certo, não vai funcionar, para que fazer isso? A gente passa por isso, mas é importante que a gente vá para o altar escondido, por um lugar a sós, e no Senhor nós recebemos dele a esperança. Ele traz a renovação para recomeçar, para começar, irmãos, a se levantar novamente. Depois que a águia passa pelo processo da renovação, o bico cresce, as unhas aparecem, crescem novamente, as penas, e segundo os especialistas, ela volta a voar altos voos, né? Mas ela precisou passar pelo processo de renovação. Para quê, igreja? Para retomar a vida. Porque é igual o vídeo ensina, a águia tem duas escolhas: ou ela decide morrer, parar por ali, ou ela decide passar e aceitar a renovação, a transformação na sua vida para um recomeço, para recomeçar a viver novamente. Depois veja, busque na internet, né, a história da águia, para você entender, irmãos, o quanto a gente precisa aprender com aquela lição. É a vida do ser humano. Chega em um momento que parece que a gente perde o sentido, a vida não tem mais gosto, a gente não quer mais. Está precisando de renovação. Você está precisando da força de Deus para você recomeçar, para você continuar, irmão, servindo ao Senhor com toda a intensidade, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Vamos ler novamente aí, Isaías 40, verso 31. Lê comigo aí, o que está escrito aí? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 32. Calai-vos perante mim, ó ilha, povo, renovai as forças, chegai-vos e não falai, chegamos juntos a juízo. Amém. Então veja que o que Isaías está dizendo aqui, irmãos, é sobre essa renovação, esse processo que nós precisamos passar para ter a força renovada, para ter a direção de Deus para a nossa vida. Eu já vou terminar aqui, irmãos, eu preciso só voltar aonde começamos para a gente terminar. É Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lembra aí da história? A pesca maravilhosa, mas o início não foi tudo maravilhoso não. Não foi como a gente vê a parte final. Foi difícil, foi frustrante, foi uma grande derrota para quem é profissional da área. Teve que lavar a rede, está pronto, está preparado. Mesmo no momento que ele não queria, veio Jesus com a sua palavra e disse: vamos tentar de novo, vamos dar a volta por cima, vamos vencer essa frustração. Irmãos, falando nisso, eu encontro nesse contexto aqui, Deus vê a nossa frustração, as nossas decepções, Ele vê como uma oportunidade para entrar no nosso barco, na nossa vida. Olha que interessante é isso, irmãos. O Senhor Jesus vendo ali um Pedro frustrado, triste, irritado, nervoso, e o que Jesus faz? Entra no barco do Pedro. Então as frustrações, as tristezas, né, as coisas que vai acumulando, que você vai ficando mal, que você pensa em desistir, parar, abrir mão, esse é o momento oportuno que Deus vê para te resgatar. Não tem aquele ditado, irmão, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é verdade na vida de muita gente. Quantas pessoas que vieram para Cristo, irmãos, na hora da dor? Na hora da dor, ela está ali agora, eu preciso de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso do socorro do Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, Senhor me ajuda. Essa não é, irmãos? Então esse é o momento de frustração, de tristeza, de derrota, de fracasso, que Deus usa para quê, igreja? Para a gente recomeçar, para a gente então, irmãos, né, ter a ajuda dEle. É a hora que Ele entra no nosso barco para nos fazer tentar de novo. Porque de nós mesmos, a gente fica igual o Pedro. Não vale a pena tentar de novo. Para quê? Insistir em algo que eu sei que não vai dar certo. Por isso que é importante, irmãos, que o Senhor esteja sempre na sua vida. Por isso que é importante que Jesus ele esteja sempre no seu barco. Porque Ele usa das suas frustrações, das suas derrotas, aquela oportunidade, Pai, agora que eu vou mudar. É agora que essa pessoa, mesmo ela não querendo, ela vai dar a volta por cima, né? E assim, irmãos, acaba acontecendo, né? E a gente vê aqui, versículo 5. Deixei essa parte aqui para o final.
Versículo 5 diz o que, igreja? E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda noite, tentado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Porque o Senhor fala, porque o Senhor deu a palavra, eu vou tentar de novo. Esquece aqui lançar a rede da igreja. Entenda, ele dizendo: eu vou tentar novamente. Eu vou insistir mais uma vez. Eu vou mais uma vez tentar novamente. Irmãos, não é por você, é pela palavra. Continue insistindo em seu casamento. Continue insistindo na sua família, nos seus filhos. Não é por você, se for por você, você já teria abrido mão, você já teria retrocedido, recuado. Se você está aqui tentando, irmãos, é porque o Senhor tem essa palavra de esperança no teu coração, não só para o casamento, mas para a vida financeira, para a vida espiritual, para qualquer área da sua vida. O Senhor está dizendo: não é por você, mas é pela minha palavra. Tente novamente. Tenta de novo. Eu falava de manhã, irmãos, quantas pessoas que têm ministério, têm chamado de Deus, está sentado, está parado, está sem adorar, sem servir, sem buscar de forma como o Senhor chamou. Quantas pessoas que têm, irmãos, não propriamente só a vocação, mas tem talento, tem dons. Talvez por causa de um pecado, um erro, um fracasso, uma derrota, algo que as pessoas apontam, e aí a pessoa abre mão da sua chamada. E o Senhor está dizendo: tenta de novo, ajusta aí, alinha o que precisa ser alinhado e volte a fazer o que você antes fazia. Volte a evangelizar, volte a anunciar as boas novas, volte a louvar, volte a servir como o Senhor quer que você sirva. Porque olhando para os talentos, irmãos, lembra da história? Aquele que enterrou o talento, o Senhor ali que representa Jesus, o que ele disse? Servo mau e infiel. Olha só, mau e infiel, por que você enterrou o talento? Por que você desistiu? Porque as pessoas te criticaram? Porque as pessoas te apontaram o dedo dizendo: você é um pecador, você é isso, você é aquilo, e por causa disso você abriu mão? O Senhor está dizendo: tenta de novo, tenta novamente. Só que agora, irmãos, faça da maneira certa, faça como é para ser feito. Então aqui no versículo 5, o Pedro está dizendo: lançarei a rede sobre a tua palavra. Eu vou tentar de novo. Eu vejo aqui Pedro falando: eu vou tentar de novo. Lançarei, eu farei novamente. Eu vou mais uma vez. E aí, em obediência, o que aconteceu, igreja? Versículo 6. E fazendo assim como Jesus tinha falado, assim como a palavra veio, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhes a rede. Diga glória a Deus. Irmãos, tente outra vez. Tenta de novo. Não abra mão não desista não. Você ouve, você vê as pessoas falando, apontando: para com isso, você não pode, você não consegue, não dá certo, não tenta de novo não. Para com isso. Quantas pessoas já disseram assim, por causa de um fracasso: eu nunca mais confio em ninguém. Por causa de algo que não deu certo, a pessoa fala assim: eu nunca mais confio nas pessoas, nunca mais eu vou servir em uma igreja, nunca mais piso dentro de uma igreja, por causa de erros de outros. A gente não está aqui, irmãos, por causa de homens, nós estamos aqui por causa de Cristo. Então quantas pessoas que, por causa da sua revolta, da sua tristeza, frustração, ela está com a rede suja. Com a rede suja você não tem condições de fazer a pesca maravilhosa. Limpe o coração, lave a rede, porque, irmãos, virá a abundância de bênçãos sobre a tua vida, como está aqui no versículo 6. Colheram uma grande quantidade de peixe ao ponto de romper as redes. Pensam em abundância quando estamos na direção de Deus. Diga para a pessoa que está perto aí, por favor, vamos interagir. Diga para ela assim: Deus ama restauração, Deus ama recomeço. Diga: o nosso Deus é um Deus de recomeço. E Ele quer, irmãos, que você recomece essa área que você fracassou. Deus quer que você recomece naquilo que você parou, interrompeu. Deus hoje está com as mãos estendidas, pronto para segurar nas suas mãos, para te levantar, para te reerguer, para você dar a volta por cima novamente. Amém, igreja?
Essa é a direção de Deus para nós hoje. O que você precisa fazer é lavar as redes e obedecer aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet. Fique na paz de Cristo, você do YouTube, do Facebook. Compartilhe essa mensagem, certamente alcançará o coração de outras pessoas.